Bom, galera, eu estou aqui no Morro Branco para mais uma resenha com uma das pessoas mais conhecidas do turismo, uma pessoa de longas datas, muito meu amigo, amigo de todos, né? Que é uma simpatia de pessoa, que é aqui o Ricardo Campelo, né? Tudo bem, Ricardo? Ai, tá tudo bem. Olá, gente. Tudo bem? O Ricardo, ele já é guia há bastante tempo e o Ricardo ele tem muita experiência de turismo para passar para a gente. Tem alguma curiosidade, Ricardo? Antes, fala teu nome completo e o teu tempo de turismo para que a gente saiba. Meu nome é Ricardo Campelo da Costa e eu tenho 38 anos de guia de turismo. E eu posso lhe dizer uma coisa. Lá nos meados e final dos anos 80, não tínhamos a estrutura que temos hoje. As praias hoje têm uma estrutura espetacular. Mas naquela época, o grande diferencial é que os agentes de viagem, de uma forma geral, né, cuidavam mais dos seus guias, tinham mais zelo pelos seus guias. E eu posso lhe dizer, nós não tínhamos opcionais, não tínhamos bug, jangada, catamarã, mas nós tínhamos um tarifário maravilhoso. Não precisávamos do bug, da jangada. Por isso eu lhe digo, hoje as praias estão melhores. Melhor estrutura, mas lá no final dos anos 80 a gente era mais valorizado do que hoje. Ricardo já antecipou uma das perguntas que eu ia fazer, que era sobre a mudança do turismo, né? Mas vamos lá. Ricardo, algum fato curioso assim do turismo, algum fato curioso de algum passageiro seu que aconteceu no decorrer desses 38 anos de carreira sua? Ai, muitos, muitos. Conta aí uns pra gente aí, pra gente se Alegres, divertir, outros né? tristes. Eu diria para você que tudo pode acontecer dentro do ônibus. Da morte inesperada de um cliente que está fazendo um esquibunda, cai dentro da lagoa e desaparece, só aparece, reaparece no dia seguinte. Um grupo que me pegou à força em Caponga e me jogou dentro da piscina e depois fez uma homenagem a mim que eu chorei muito, eu nunca vou me esquecer. Foi emocionante para ti ou foi trágico? Foi emocionante, mas Emocionante. eles me jogaram com roupa e tudo dentro da piscina. Tinha celular naquela época? Não tinha celular, não Ainda sabíamos bem, o né? que era isso. Pois é, nós somos de um tempo que a gente começou no telefone fixo, né, Ricardo? Bem, Lembra como eram os embarques antigamente? bem difícil e os acessos bem difíceis. Bem O complicado. acesso à Lagoinha era trágico. E eu me lembro de uma curiosidade. Primeira vez que eu fui para Lagoinha, na pousada do seu Milton, o pai do Joãozinho, do Barrozinho. Barrozinho, tá? O cardápio tinha peixe inteiro, peixe cozido, galinha Galinha caipira. caipira com baião. Não, galinha, como é que se chama? Os pedacinhos da galinha, como é que a gente Galinha chama? fechada. Era Era galinha. Tinha a galinha caipira com baião, né? isso. E a curiosidade é que quando o cliente pedia galinha para almoço, porque era galinha, peixe, só tinha essas duas opções. Era E nem verdade. camarão tinha, nem batata frita tinha. Quando eles pediam a galinha, vinha pescoço, asa, pé, vinha tudo. Era interessante. E os passeios de bug ainda não eram tão assim Nem organizados como existiam, hoje. não. Lá em Lagoinha, no final dos anos 80, início dos anos 90, sabe qual era o opcional? Eu pegava 40 pessoas, mais os 40 do outro guia, e nós saíamos subindo a ladeira de Lagoinha, íamos até a igrejinha, depois descíamos pela escada do padre, passávamos para a duna do pôr do sol de Lagoinha, passávamos para o outro lado, que eles chamam de praia do presídio, que eles falam também assim, e depois voltávamos, subíamos a duna novamente e ficávamos ali em cima com eles extasiados, porque aquela duna era alta, tinha muito mais coqueiro, e esse era o opcional que nós oferecíamos. Nós caminharmos com o cliente, subindo a ladeira, mostrando a cidadezinha, descendo pela escada do padre e depois tomar banho nas bicas naturais de Lagoinha. Esse era o opcional. Muito bom. Ricardo, e nesse tempo todo, assim, algum fato pitoresco, engraçado, dentro do ônibus, assim, com os passageiros? Ai, foram tantos, tantos. Olha, ai, olha, você sabe que quando a gente pega um grupo maravilhoso, eles fazem homenagem.
principalmente quando você recebe o grupo no aeroporto e fica 6 dias com ele e vai embora. Então, assim, no dia que a gente terminava as discussões, ai, tinham homenagens, era assim, emocionante, sabe, tudo. Eu já tive um passageiro drogado dentro do ônibus, que fumava cocaína, ia lá para o banheiro e voltava louco Cheirava e cocaína. cheiradíssimo, entendeu? E os passageiros ficavam aflitos, porque ele chegava desse jeito. Ricardo, Tantos fatos. aproveitando que a gente está aqui no roteiro das Três Praias, aproveitando aqui o restaurante do Evandro, né? É o Pai Restou, né, Evandro? Aqui a gente está aqui ao ar livre mesmo. E nós estamos no roteiro das Três Praias. Eu vou pedir ao Ricardo que ele conte um pouquinho sobre como era a chegada em Canoa Quebrada na época dele. Meu amigo, Canoa Quebrada nos anos 80, a primeira canoa quebrada que eu fiz, não com turismo, mas a primeira canoa quebrada que eu fiz, que eu fui conhecer, nós chegávamos de Kombi, a Kombi do Seu Luiz, parávamos no pé da duna e subíamos a pé a duna, caminhávamos até o outro lado e descíamos até a praia. Passávamos a Não tinha Broadway, né? estrada. A Broadway era só para dizer que era Broadway, era só um caminhozinho de nada. Era muito difícil. E depois eles fizeram uma subida muito incipiente, muito simplesinha, e mesmo assim com os turistas não era fácil. Aí nós chegávamos na tenda do Cumbi, aí tinham 2 banheiros, o feminino e o masculino, porque eu informava, olha, nós vamos descer e vocês não vão ter mais condições de subir só para usar o banheiro vai ser o mar. Então, o que acontecia é que formava-se uma fila com o homem de um lado, uma fila com as mulheres do outro lado, e o banheiro tinha mais ou menos 50 centímetros de abertura. Então, nós víamos as pessoas sentadas, nós víamos do joelho para baixo. E quando os clientes estavam do lado de fora, que viam que iam passar por esse constrangimento, a vontade passava na mesma hora. Ricardo, e assim, dentre as mudanças que nós tivemos ao longo do tempo no turismo, o que você coloca como uma das principais mudanças que aconteceram, que foi benéfica à categoria? Eu quero que você me diga também uma das principais mudanças que não foram benéficas para a categoria. Você acha que foi assim, um retrocesso? Eu acho assim que falta mais conscientização de todos os guias, né? Porque deveríamos participar todos de uma única associação que pudesse nos representar, porque a gente precisa disso. Para trás. Honrar o tarifário estipulado. Né? Exatamente. Essa coisa de não ter tarifário é muito grave, mas eu vejo assim como quase que impossível a gente voltar atrás. Também, né, Ricardo? Direito, muitos deveres e poucos direitos. Muitas exigências. Muitas exigências. Isso é verdade. O guia fica coagido sem ter a quem recorrer. É verdade. Muita exigência. Pouco dinheiro para receber também, né? E poucos direitos, né? Olha, eu vou falar aqui para vocês. Eu trabalhei numa empresa que quem pode falar bem direitinho para vocês sobre essa empresa é o guia Albert ou a Jane Negreiros. Essa empresa chamava-se Mundial Tour e ela nos dava participação nos lucros, só para vocês terem uma ideia. Ela, no final do mês, ela tinha lucro X e ela pegava uma parte dos lucros e dividia entre a equipe de guias. Era uma coisa fantástica. Que de lá para cá, degringolou. Só foi desaparecendo, não é? Então, assim, eu me recordo muito dessa empresa, que se chama Mundial Tour, e que o dono e a dona nos tinham como... Nós éramos os pontas de lança. Sem o corpo de guia daquela empresa, eles diziam assim, nós não vamos adiante. Então, nós temos essa obrigação moral de... além de pagar o tarifário, no final do mês dá uma cota para cada um, não é isso? Fazendo uma redistribuição do que nós lucramos. Então, eles nos davam participação nos lucros da empresa. Foi a única empresa. Chama-se Mundial Tour. Ricardinho, eu chamo assim porque é meu amigo de longas datas, são 35 anos que a gente se conhece, né, Ricardo? É o tempo que eu tenho de turismo. Me diga uma coisa, alguma conquista proporcionada pelo turismo? Eu acho que o turismo, de uma forma geral, melhorou muito. Não, eu falo conquista pessoal. Não, as conquistas pessoais, você fala assim com relação à empresa,
essa relação. Há ganhos pessoais. Não, aí ganhos pessoais. Muitas alegrias. Muitas alegrias, muitas viagens para fora, conheci a Itália, conheci a França, entendeu? Fiz muitas viagens pelo Brasil, sim. Sim, sim. Então isso já pagou o teu curso lá atrás, né? Ah, o curso que eu fiz foi um curso longo. Eu fiz 2 cursos pelo Senac, tá bom? Um curso de 7 meses pelo Senac e depois mais 3 meses dado pela Jane Negre. Foram 10 Então, meses. Você se formou com os melhores, né? Tá muito bom. Inclusive, eu fui seu estagiário, né? Lembra que eu estagiei contigo? Lembro. Na Petri. Pois é, gente. Aqui, os passageiros estão começando a chegar. Como eu disse para vocês, a gente está aqui no ponto de apoio do Morro Branco, aqui no restaurante do Evandro. E eu conversei aqui, eu tive o prazer. O restaurante do Evandro é maravilhoso. Gente, se vocês vierem aqui, tem uma empada de carne de sol com banana que vocês não fazem ideia. Ah, e não deixem de pedir para experimentar o Chandon cearense, né? Vocês vão saber o que é quando vocês chegarem aqui. Para saber o que é, vocês vão ter que vir aqui, que eu não vou dizer, tá certo? Então, eu conversei aqui com meu amigo Ricardo Campelo, o Ricardo, uma pessoa maravilhosa, muito querida por todos do turismo. Estava maravilhoso o papo, mas agora a gente tem que trabalhar e a gente vai ficando por aqui. E aguardem o próximo resenha com mais um guia que vai falar aqui a respeito da sua carreira de turismo aqui no estado do Ceará. Então, um beijo a todos, se inscrevam, compartilhem aí o nosso canal, tá? E aproveitem todas as boas entrevistas que a gente vai ter aqui. E para finalizar, apesar dos pesares, eu queria parabenizar todos os guias de turismo do estado do Ceará, desde os mais antigos até aquele que se formou ontem. Parabéns, porque é uma profissão árdua, difícil, e para os que estão começando agora, ler muito, visitar muito, e em nome de todos, eu agradeço ao Ricardo pela presença. Beijo.